Sobre o caso do seu Augusto, a gente vai continuar falando desse assunto porque sempre vai ter um desdobramento e a gente vai te atualizar. Seu Augusto, ele foi brutalmente agredido, você está vendo a imagem dele com o advogado. Ele foi brutalmente agredido enquanto ele estava sentado em um ponto de táxi na cidade de São Bento do Sul. E agora a gente está revendo esta imagem, tá? É importante a gente falar para você que está acompanhando a gente, tá? Que esse caso, ele está repercutindo não só aqui na nossa região norte, mas também em todo o país. A agressão, ela foi uma agressão covarde, sem fundamento nenhum, e conforme apurou preliminarmente o delegado de polícia, o Dr. Rubens, os dois que agrediram o seu Augusto, eles vão responder criminalmente. O sujeito perdeu a cabeça, levou um colega junto lá para cometer essa maldade e assim a cidade de São Bento do Sul, as pessoas que conhecem o seu Augusto, saíram em defesa do idoso. O Felipe Bambassi, ele está aqui comigo no estúdio para a gente poder continuar falando a respeito desse assunto, porque o Bambassi está nessa história desde o início, né, Bambassi? Boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde, Matheus. E assim, o Felipe sai de Joinville e vai até o Planalto Norte. Para você, foi uma viagem para se pensar muito a respeito do que iria encontrar lá, né? Até porque nós tínhamos acesso às imagens, nós sabíamos da história, nós tínhamos as informações sobre o estado de saúde da vítima, mas a gente não sabia que tipo de reação esses agressores iriam ter. Tanto que você foi atrás deles, e ontem você nos contou que não conseguiu acesso a eles, por enquanto, mas está tentando ainda. E o que tem de novidade em cima dessa história, Felipe Bambassi? Vamos lá então, Matheus. A informação, ela é exclusiva da Tribuna do Povo. A gente fala com você agora, enquanto você acompanha o flagrante na tela, do momento em que o seu Augusto é agredido pelo empresário e o segurança particular deste empresário. O advogado do seu Augusto conversou com a Tribuna do Povo e disse que enviou uma petição para o delegado responsável pelas investigações do caso. O que foi pedido? Foi pedido a prisão dos agressores e também a instauração de um novo inquérito policial. No entendimento da defesa do taxista, houve as agressões e essas agressões poderiam ter causado a morte do seu Augusto. Esse é o entendimento da defesa do taxista. E que ainda, se não fosse a intervenção dos amigos da vítima, que estavam acompanhando toda a cena, estavam no ponto de ônibus que fica na rodoviária de São Bento do Sul, o seu Augusto poderia ter morrido. Ele foi agredido na cabeça por diversas vezes, chegou a desmaiar, é relato da própria vítima que conversou com a Tribuna do Povo. E por isso o advogado acredita que isso é um agravante e que se o delegado pegar as informações, levantar novos elementos, há qualificadoras no entendimento do delegado, do advogado, que o caso pode ser enquadrado como uma tentativa de homicídio. Ele ainda finalizou essa petição dizendo que o seu Augusto, ele foi para o hospital, ele recebeu o atendimento de um médico que avaliou os traumas todos e deu um atestado para o taxista para que ele se afastasse 30 dias do trabalho. Algo que vai afetar financeiramente também a família que depende desse serviço do taxista e também é importante que o taxista fique afastado neste momento para que ele possa tratar também as questões psicológicas. O advogado, então, quer que, no mínimo, o delegado possa reabrir, ou melhor, abrir um novo inquérito policial, avaliar novos elementos para, quem sabe, enquadrar, no mínimo, o caso como uma lesão corporal grave, Matheus. Essa lesão corporal dolosa, ou seja, teve a intenção de fazer, ela tem uma pena muito pequena, ainda mais se tratando de uma lesão corporal leve, que foi o indiciamento inicial do delegado. É claro que ele tem em mãos outros elementos para reavaliar as circunstâncias. E ele é um exímio conhecedor da lei, ele sabe muito bem quais são as diretrizes, quais são os encaminhamentos necessários para se reavaliar essa petição enviada pelo advogado de defesa,
que é o... Como ele chama, Bambassi? Maurício Wileman. Isso, Maurício Wileman. Então, assim, o delegado, o Dr. Rubens, ele vai receber essa petição que o Dr. Maurício vai encaminhar para ele. E essa petição é um pedido, nada mais é do que uma carta, um pedido ali, fundamentado juridicamente, para que o delegado possa dar uma atenção especial a esse caso. É um caso de muita comoção, não só em São Bento do Sul, eu repito, não apenas o Planalto Norte, mas o estado de Santa Catarina, o Brasil está acessando essas informações, tem sido uma das reportagens mais assistidas e mais acessadas também do portal ND+. E o que se pede ali é o agravante dessa situação, né? É uma lesão corporal grave e, acima de tudo, como disse o próprio advogado, eles assumiram o risco de matar. A partir do momento que os dois se encontram, porque isso daí foi de caso pensado, tá? Não foi uma situação que aconteceu no calor da discussão e o sujeito teria perdido a cabeça, não. Ele teve tempo de pensar, teve tempo de voltar atrás. Esses são os argumentos que o advogado do seu Augusto, ele argumenta, né? Dessa seguinte maneira: eles tiveram a oportunidade de cessar essa ida até o local de encontro, estavam em 2 pessoas, poderiam ter desistido da ação, mas eles insistiram na ação covarde, nessa ação de agressão. Eu ainda vou falar desse assunto, eu quero a sua opinião, 988846107, por favor. Quero saber o que você pensa desse caso. O idoso taxista foi até a tabacaria buscar 2 jovens. Eram 2 meninas, 3 meninas, né, Bambassi? 3 meninas. Quando ele retorna, ele é seguido. Quando ele retorna para o seu ponto, ele depois é, então, agredido por esses 2 homens. Isso foi no dia seguinte. No mesmo dia? No mesmo dia, tá. Então, o Bambassi está me falando aqui. Ele faz o resgate dessas mulheres, né? No entendimento dos agressores, o taxista teria ido resgatar essas mulheres, quando, na verdade, ele recebeu um pedido de uma corrida. Então, olha como a situação tem uma confusão por trás dessa história. E aí os agressores pensaram que ele se tratava de um motorista que estivesse dando cobertura para essas meninas, que não foi o que aconteceu, segundo a avaliação do delegado, certo? Exatamente. E aí, então, ele é seguido, mas não é alcançado na hora. Posteriormente, o dono dessa tabacaria e o segurança cometem essa cena de selvageria que você está vendo. Eu não consigo entender a razão pela qual eles cometeram isso, mas é de muita tristeza. Bambassi. A alegação, Matheus, inclusive, é de que, do empresário, é de que o taxista teria jogado o carro para cima de uma grávida, que é esposa de um desses agressores. Só que há vídeos que a Polícia Civil teve acesso que desmentem esta versão do empresário, que mostram que, na verdade, o empresário pede para que a mulher fique na frente do veículo com o objetivo de pará-lo para tentar retirar as mulheres desse carro. Mulheres estas que estavam na tabacaria e que teriam saído do local sem realizar o pagamento. É uma espécie de furto. O taxista ele foi chamado para a corrida, como você bem disse, Matheus, e realizou esta corrida, mas de forma alguma sabia, no entendimento também da Polícia Civil e do próprio advogado de defesa, que as mulheres teriam furtado esta tabacaria. Então, a versão desse empresário para a Polícia Civil cai por terra. E o objetivo agora, por parte do advogado de defesa, como você falou, Matheus, é ter esse agravante, levar o caso para uma lesão corporal grave, o que a pena é um pouco maior, mas o objetivo mesmo do advogado, da defesa do taxista, é levar o caso ainda mais além, para uma tentativa de homicídio. É claro que a gente vai continuar acompanhando todos os detalhes, desdobramentos deste caso. Obrigado, viu, Bambassi? Agradecer ao Dr. Rubens também, que é o delegado de polícia, competente delegado, que atendeu a gente imediatamente, gravou entrevista com a gente e tem sido muito atuante em toda a região, não só neste, mas como em outros casos importantes também.